Gente, boa noite. Já botaram um lenço aqui, porque eu acho que eu vou chorar um pouquinho hoje, sabe? Me escolheram um tema que eu gosto muito, que é a família. Até porque eu me sinto muito bem aqui, como se eu estivesse na minha família. Como se estivesse, não, eu estou em família. E vocês também são a minha família. Mas o básico do meu assunto hoje é sobre adoção. E eu sou a mãe, eu sou uma mãe adotada. Eu costumo dizer que eu é que fui adotada pelo meu filho. E isso é um assunto que toca muito meu coração. Então eu vou deixar essa parte para o final. Porque aí, se eu ficar chorando, eu não estrago a palestra desde o início. E falando do Dia dos Pais, né? Parabenizar os representantes masculinos pelo dia de amanhã e os femininos, porque eu sou mãe. Então, embora meu filho não me dê um presentinho de Dia dos Pais, mas em compensação ele sempre fala: mamãe, você é tudo para mim. Isso já me deixa bem satisfeito. Eu vou pegar aqui meu papelzinho, porque eu fiz um esquema, porque essa coisa de quando fala muito de emoção, para nós que somos apenas estudiosos da doutrina, fica difícil às vezes manter o raciocínio dentro de um sentido. Olha, todo mundo sabe que eu tirei umas ferezinhas, né? Fui viajar para a Bahia com meu filho e tive lá na casa do Divaldo. Mas eu não pude encontrá-lo no dia que ele queria, entendeu? Então eu não o vi. Essa parte é mentira. E comprei esse livro aqui, ó, SOS Família. Ele foi publicado em 1994, a primeira publicação dele. Quando eu li esse livro sentada na praia, eu falei assim: gente, eu vou ter que falar um pouco da família. Não vou falar só de adoção, porque adoção significa também se montar uma família. Então, o assunto é família. Como ela se originou é outro assunto, mas sobre a família. Então, quem puder adquirir esse livro, é um livro muito interessante. Não ganho nada com isso não, tá? Mas o livro é muito bom. Vai ser baseado nesse livro e, obviamente, no Evangelho, porque nós aqui somos estudiosos da doutrina espírita e não podemos e não devemos sair do tema, que é a doutrina. Então, vou contar uma historinha para vocês. Teve uma vez, nasceu assim uma mulher muito bonita, assim, mais ou menos morena. E ela era uma pessoa muito boa, de bom coração. E ela se chamava Maria. Maria, na sua adolescência, conheceu João. E parece que instintivamente ela se apaixona pelo João. E ambos parece que se reconhecem nesse amor. E desse amor nasce Pedro. Antes de Pedro nascer, Maria, quando teve aquele amor, todo aquele envolvimento com João, ela falou assim: Deus, eu agora reconheço o amor. Eu sei o que é o amor. Até que nasceu Pedro. Aí Maria falou assim: ah, João, eu te amo, mas Pedro é diferente. Pedro, eu não sei, porque você eu te conheci, eu te vi, aí achei você bonitão e tal. Ainda bem que a Patrícia não está aqui, né? Eu achei você bonito e a gente se envolveu, mas o Pedro não. O Pedro eu já amava antes de conhecer. O Pedro eu já sentia amor por ele. E tanto faz se ele viesse branco, preto, azul, com saúde, sem saúde, claro, melhor com saúde. Mas eu já o amava. Então, quem Maria amava mais? A Pedro. E viveram felizes, passaram-se os anos, e essa família se dissolveu pela desencarnação. E reencarna novamente. E reencarna Maria novamente. Como ela tinha sido uma pessoa muito bondosa, ela reencarna mais bonita ainda. Fisionomia leve, voz macia, tipo essa que eu estou falando agora, que não é o meu caso, porque eu não sou assim, eu não sou a Maria. E Maria está naquela flor da idade. Quem ela encontra? Pedro. E se apaixona por Pedro profundamente.
Ela já sentia que amava Pedro. E se casaram. E viveram muito felizes. E dessa união nasceu João. Quem Maria amava mais? Essa é a ideia da família. A gente muda de lugar dentro da família. A gente hoje é pai, amanhã é mãe, depois é irmão, depois é tio, depois é avô. E a gente vive dentro desse ciclo. Isso é uma família. Então, antes de mais nada, a gente precisa pensar assim: minha família, meu filho, meu marido, minha filha, né? Para que a gente tenha a ideia correta do que eu vou dar continuidade aqui. Já comecei errada. Então, a família tem essa peculiaridade. Mostra que os laços de família são efêmeros. E que nós precisamos aprender a amar a todos instintivamente. E ter uma ideia de que a família não é simplesmente aquelas pessoas com quem nos afinizamos consanguineamente. Então eu botei aqui: o verdadeiro amor passa por uma evolução natural, como passou o amor de Maria, como passa o nosso amor, né? A gente vai cada vez amando mais. Mas eu botei uma pergunta assim, que muitas vezes a gente encontra pessoas que você fica assim: nossa, como fulano é amoroso, como fulano demonstra, né? Então você fica assim: como é que pode ser daquele jeito? Aí eu pergunto: por que é que muitas vezes nós temos tanta dificuldade em amar, em simplesmente amar? Eu estou falando de família. O que o amor tem a ver com isso? O amor tem a ver com tudo. Até porque a família às vezes se degenera pela falta de amor. O que acaba com qualquer relacionamento é a falta de amor, é a falta do perdão. Então, o que falta para que a gente aprenda a ter esse amor? Os laços de família, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu marquei aqui. Eu marquei, já não fiz. Não perdi não, gente, está aqui. Ó, pega aí para mim, meu querido. Estamos na família, Maria, João e Pedro. Mudaram. Aqui eu estou falando da família consanguínea. Mas nós também sabemos que a verdadeira família não é a família consanguínea, é a família espiritual. Nós aqui, ó, eu pelo menos me sinto tão bem aqui, que até toda vez que eu falo a mesma coisa, né? Mas é verdade, porque eu me sinto como numa família. E tem lá uma fala, esse é da minha família, né? Sabe que eu sinto muito calor. Tem uma fala de Jesus, né? Que quando ele chega, né? E chega a mãe de Jesus e os irmãos, e o Pedro acha que ele vai dar um privilégio, e ele fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Sem, em momento nenhum, desmerecer a posição. Mas quem são nossos irmãos? Quem são nossos filhos? Eu vou falar de filhos adotivos. Será que não somos todos filhos adotivos dos nossos pais? Emmanuel fala isso. Eu tenho a frase dele aqui, que no final só que eu vou falar. Mas nós somos filhos adotivos, todos nós, adotados pelos nossos pais. E no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele fala: parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Então, já começa por aí, né? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para progredir. Quer dizer, o espírito não procede do espírito. Tem que haver a família? Claro que tem. Tem que haver uma família. Aqui nós estamos falando da família corporal.
E depois ele continua: os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequente. A gente tem que ter muito cuidado quando lê o Evangelho para as palavrinhas que estão entre as vírgulas, porque ali vai dar o tom e a direção mais precisa do que nós estamos buscando. Vamos lá: os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros. Todo mundo tem um filho de... Já reparou? Olha, eu tenho 4 irmãos, quer dizer, nós somos 5, mas um é só por parte de pai, a minha irmã Sandra. Mas nós 4, os 4 irmãos de mesmo pai e mesma mãe, somos totalmente diferentes. Fisicamente até parecemos, mas muito diferentes emocionalmente. E fomos criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, e não somos iguais. E sempre tem aquela rusguinha, né, de um filho, ser um é mais isso, menos aquilo. Então ninguém é igual a ninguém, porque nem nós, nem o nosso lado direito é igual ao lado esquerdo, não é? Por que a gente vai querer que sejam todos iguais? Então tem as afinidades e as poucas afinidades. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento que une os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Então isso aí seria a ideia da família, a família consanguínea e a família espiritual. Eu estou mais para o lado da minha família mais espiritual por não ter a consanguinidade com meu filho, mas isso não muda a consanguinidade de quem tem os filhos naturais, não muda a ideia da família, espíritos afins. Então, se os verdadeiros laços não são pela consanguinidade, são os laços espirituais. Nesse livro aqui, do SOS Família, a Joana dá uma definição de família. Eu achei muito interessante, porque é a definição mesmo de dicionário: grupamento de raça, de caracteres e gêneros semelhantes, resultado de agregações afim. A família, genericamente, representa o clã social ou de sintonia por identidade, que reúne espécies dentro de uma mesma classificação. A família é a célula menor de uma sociedade. Olha a importância da família. É a célula menor. Tudo que se passa dentro da nossa casa é o aprendizado para que nós, ao sairmos, demos continuidade. Por exemplo, como você vai querer que uma pessoa respeite você na rua, por exemplo, um adolescente levante de um ônibus, se de repente ele não foi ensinado em casa? Como que às vezes nós vamos querer que um homem respeite uma mulher, se nós mulheres às vezes não educamos os nossos filhos homens para que respeitem as mulheres? Como é que você vai reclamar daquela pessoa que passa naquela fila de acostamento, se tantas vezes você já passou pela fila do acostamento e o seu filho está dentro do carro te olhando? Eu achei engraçado que um dia o Eduardo, eu costumo falar assim: eu gosto muito de fulano, qualquer assunto que eu fale, eu falo assim: olha, é tudo muito bom, mas só até a página 32. Toda hora eu falo isso. Mas essa página é uma página ilusória na minha cabeça. É tudo muito bom até a página 32. Um dia eu não peguei Eduardo falando isso. Tá tudo muito certo até a página 32. Aí eu prestei atenção. Falei: gente, nós somos exemplos. E ele fala: mamãe, quando eu crescer, eu quero ser construtivo. Eu falei: construtivo, Eduardo? Vamos arrumar essa palavra aí. Construtor. Que eu quero construir casas e não sei o quê. E depois ele ainda falou assim, mudando por conta dos Médicos Sem Fronteiras, que eu recebo no meu aniversário. Eu fiz aniversário, tá, gente? Por isso que eu cortei meu cabelo, porque aumenta os anos, diminui o cabelo. Então, ele falou que queria ser médico e que queria ir para a África.
Ele falou, depois dele ser construtivo, agora ultimamente ele fala que ele quer ser médico para ir para a África. Porque ele lê os e-mails comigo e vê a tristeza que acontece no mundo, na nossa família. Acontece na nossa família, porque somos espíritos, precisamos dessa família universal. Então vamos voltar lá, a família, aquela célula pequena, e é dali que a gente aprende a trabalhar para uma sociedade, para conviver na sociedade. O que é a sociedade? Uma lei divina. Dentro da família, dentro do nosso relacionamento, dentro dos nossos embates, dentro do nosso amor ali dentro, nós progredimos dentro e fora, ajudamos o progresso de nossos filhos e somos ajudados por nossos filhos. Progresso, outra lei divina. E quando aprendemos dentro do nosso lar a respeitar, entendemos também que a nossa liberdade vai até uma parte, onde começa a liberdade do outro. Outra lei divina. Na família, nós exercitamos diariamente as leis de Deus. E quando colocamos o amor acima de tudo, vai lá naquela questão que você sabe, né? 642 ou 648, ele procurou no Google rapidinho e me consertou lá no Atmos. Lembra disso? Eu sempre esqueço, mas não faz diferença qual é a questão. Faz diferença o que ela diz. Quando Kardec pergunta sobre as leis de Deus, e os Espíritos respondem que se nós conseguirmos trabalhar a lei de justiça, amor e caridade em nossas vidas, nós já estaremos cumprindo todas as outras leis. Não faz diferença. Qual é a pergunta? Não sei. Eu sei amar? Eu sei ser caridoso? Eu sei respeitar? Não faz diferença qual é o número. Mas, enfim, Joana deu essa definição bem forte do que era a família e o que a família representa para a sociedade, para as próprias leis e para o próprio progresso de cada um de nós. Nesse mesmo livro, na folha 11, deixa eu ver aqui. O livro está na minha mão, é mole? Joana fala aqui uma coisa bem interessante. Olha, os espíritos preocupados com a família têm nos vindo através de tempos advertindo, orientando, conclamando os homens e mulheres à preservação do lar, mas apertando cada dia este laço, que prende um parceiro ao outro, ambos responsáveis pela estrutura familiar. Quer dizer, a família precisa desses laços. Esses laços, eles são fortificados através do quê? Do amor. E ela ainda fala mais: toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera e a civilização se corrompe. Isso tudo, olha a responsabilidade que nós temos enquanto família. Tanto faz que tipo de família que nós somos. Olha a responsabilidade. A civilização se corrompe. E a gente vê tanto dessas coisas, né? Tanta coisa sendo corrompida. Onde é que nós estamos nessa situação toda? Dentro de uma corrupção ou não? Mas enfim, é a família. Mas o homem, né? O homem sempre disposto a se colocar de uma forma como é que eu vou falar? Nós somos muito acomodadas. A gente sempre arruma um jeito de justificar o que a gente faz. A gente justifica o erro, justifica o acerto. E por conta disso, tem uma questão aqui no livro é no livro dos Espíritos, mas que a Joana coloca aqui, que é interessante, porque ela fala justamente da família. E olha que interessante. A questão 774. Há pessoas que, do fato, nossa amiga vai falar dos animais, né? Mas isso aí é para a semana que vem, não percam. Olha só, há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei de natureza. Quer dizer,
Por aí eu já estou querendo, tipo assim, se os animaizinhos têm as criazinhas e deixam depois de um tempo, por que eu tenho que ficar criando o meu filho? Isso é porque você está querendo o seu, porque sua mãe podia ter feito a mesma pergunta, né? Aí já ia dar mal, né? Já ia dar ruim, como o Eduardo fala, já ia dar ruim. Por quê? Por que não pode ser desta forma? O que devemos pensar a respeito? Os espíritos respondem: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então quer identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. Lembra que a gente estava falando agora há pouco das leis divinas? Então esses laços afetivos são importantes para a sociedade, para o progresso como um todo. No fundo a gente não progride sozinho, não tem como ser. A gente precisa sempre um do outro. Não tem como você querer fazer sozinho. E ele continua: os laços sociais são necessários ao progresso. Os sociais necessários ao progresso. E os de família, mais apertados, tornam os primeiros. Então, firme. Eis porque os segundo, que são os laços da família, constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por esta forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Olha a lei do amor aí. Então, família é pai, mãe, filho, irmão? Mas é sobretudo amor. Amor da forma mais sublime possível. Não é meu filho, meu, não. A gente pode usar essa expressão simplesmente pelo pronome em si, mas sem aquela coisa de posse, porque a gente cria filho para o mundo, a gente precisa saber o que está deixando. Eu fico feliz quando o Eduardo fala que até a página de 32 muda, porque significa que ele está pegando pelo menos as coisas boas, né? Presta atenção, é uma coisa legal. Então vai levar para o mundo. Às vezes eu falo para ele, quando ele reclama muito, eu falo assim: Eduardo, eu prefiro que você chore hoje do que eu chore amanhã, porque é complicado. No meu trabalho mesmo eu vejo muitas mães chorando por filhos. Tem aquela parte do evangelho, né? Você também sabe disso, né? Muitas mães chorando por filhos. Mas no evangelho fala que nós não devemos nos culpar se fizemos da maneira correta. A consciência de cada um sabe. Você não pode viver por seu filho. Você não pode resolver nada por ele, mas você pode ensiná-lo. E se ele seguir o caminho errado, a única coisa que você pode estar ali é pronta para acolhê-lo. Porque até Jesus veio para os doentes. E se temos filhos doentes, precisamos ajudá-los. É difícil, mas aqui, ó, tem uma casa aqui, tem uma casa ali, uma casa acolá, os amigos, o fortalecimento em Jesus. E quem disse que ia ser fácil? Mas na questão seguinte, na 775, a resposta é desse tamaninho. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? O que se poderia acontecer, né? Porque hoje em dia também se fala muito que a família está obsoleta, né? Está sem graça, hoje em dia é tudo negócio de ficar, né? E não sei o quê. O que aconteceria se houvesse esse relaxamento dos laços de família? Aí os espíritos respondem: uma recrudência do egoísmo. Aí eu me lembro, qual é mesmo a chaga da humanidade? Gente, tudo enlaça. Tudo vai acabando, fechando. São elos que se fecham. Então a família, deixa eu ver se eu falei tudo que eu ia falar da família em si, antes de eu começar a chorar. Falei, crianças. A família, a princípio, é isso. São pessoas reunidas no mesmo grupo, no mesmo clã, para crescerem, progredirem e ajudarem como um todo a sociedade a se fortalecer. Ficou até legal, né?
Pois é, mas existem vários tipos de família. Existe aquela família que é mãe criando filho, que é pai. Existe aquela que tem pai e mãe, como você, a Patrícia, criando filhos. Tem aquele que tem pai e mãe, avô, criando e deseducando, porque avô é uma gracinha, né? Avô e avó, né? Tem uma página no Momento Espírita que fala que nós, quando nos tornamos avós, somos permissivos com os nossos netos, porque todas as vezes que nossos filhos estavam sujando o banco de trás do carro, a gente estava tão preocupado em trabalhar, em correr, em fazer acontecer, que a gente não vivia isso. E a gente acorda um dia e eles cresceram. Aí a gente tenta recuperar. Lá para frente. Aí o neto pode tudo. Tem que poder tudo nossos filhos também. É muito bonita essa história do Momento Espírita. Olha eu já misturando tudo, né? Mas enfim, existem vários tipos de família. Existem famílias de mulheres sozinhas, existe uma família de homens sozinhos, criando filhos. Existem agora a nova família de pessoas do mesmo sexo, criando filhos. Ontem mesmo eu estava buscando na internet, não vou entrar em polêmica nenhuma, mas o próprio Divaldo, respondendo algumas questões sobre filhos que são adotados por pessoas do mesmo sexo, se teriam mesmas opções, ele deixa bem claro que os filhos homossexuais atualmente são filhos de uma geração de heterossexuais. E de qualquer maneira, o que seria mais importante? Uma criança na rua, sozinha, vagando, ou uma criança com pessoas que ensinem o respeito? O que nós temos que ter para educar um filho é caráter. E caráter não vem com sexo. O caráter é de cada um. Você sabe que tem profissões que as pessoas parecem que procuram para exercitar a falta de caráter. Mas a profissão não tem nada a ver com falta de caráter. Toda profissão é louvável. Quem não tem o caráter são as pessoas. Mas enfim, essas famílias todas estão se diversificando. E tem aquelas famílias, como eu, como a minha amiga Adriana, pena que Gislaine não está aqui, que Gislaine também é uma outra pessoa que eu conheço, que tem filhos de coração. E filhos de coração é uma coisa muito estranha. Olha, crianças, na página, para que nós, eu e a Adriana, entremos nesse ciclo de família, precisam haver os órfãos. Esse que é o problema. Numa pesquisa, né, da segunda vara criminal do Rio de Janeiro em 2009, eles informam que 80% das pessoas que adotam filhos adotam porque são estéreis. Tudo bem, já é uma forma de adotar. Existe, em 2009, pelo Cadastro Nacional de Adoção no Rio de Janeiro, 5.471 crianças para adoção. Pasme. No cadastro tem 9.474 pessoas que preferem crianças brancas, contra 1.631 que aceitam pardos ou negros. Não faz diferença quem você é. Faz diferença o que você faz. Órfãos, capítulo 13. Que não saiba a sua mão direita o que faz a sua mão esquerda. Meus irmãos, amai os órfãos, se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhe servirmos de pais. Nós precisamos ser muito... Como é que eu vou dizer? Tem que ter o coração. Ser a mãe adotiva é só coração. Não tem fórmula, não tem explicação, não tem
Não tem nada, não tem nada. Eu não teria muita coisa para dizer para vocês sobre isso. É só você ver uma criança e amar como se tivesse saído de você. Tem uma coisa que eu achei muito interessante que eu postei no meu Face e tive muitas pessoas curtindo, né? Eu botei: não habitou meu ventre, mas mergulhou nas entranhas da minha alma. Não foi plasmado no meu sangue, mas alimenta-se do néctar de meus sonhos. Não é fruto de minha hereditariedade, mas molda-se no valor do meu caráter. Se não nasceu para mim, se não nasceu de mim, certamente nasceu para mim. Isso é como eu vejo o meu filho, como eu vejo a adoção para mim. Aí, como eu sabia que eu não ia conseguir falar, eu escrevi o que para mim seria adoção. E na realidade eu vou deixar claro aqui que quando o Felipe falou sobre esse tema, ele falou que ele queria que falasse sobre o fato de eu adotar. Porque não é comum a gente ficar expondo, né, como se você fosse a 8ª maravilha do mundo. Não é isso. Mas mostrando que dá para adotar um filho. Todo mundo. E se a gente não adotar, que vá aos abrigos. Tem tanta criança precisando. Tem o Quintal de Ana. É só vocês acessarem, bota lá www Quintal de Ana, onde você pode ser família solidária. Eu mesmo sou cadastrada como família solidária. Família solidária não é para adotar, é para ficar com a criança um tempo que está em estado de vulnerabilidade e preparar ela para ir para um lar. Entendeu? Isso vocês vão depois. Aí eu escrevi o que é adotar para mim. Fiz um plágio aqui só o primeiro pedaço que é plágio, tá? O resto foi do meu coração. O que é o Eduardo para mim? Ai, meu Deus. Você assim é tudo para mim. Quero te encher de beijos. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. O amor nascido do livre-arbítrio, da livre escolha entre o certo e o que pode dar certo. Assim é o amor de quem simplesmente tem amor em seu ventre e procura alguém para habitar em seu coração. Pode ser um, pode ser dois, pode ser você, pode ser eu, pode ser nós. Amor incondicional, onde você deve amar sem saber se será amado, pois sabe que o ser escolhido já nasceu desamado. Você assim é tudo para mim, presente de Deus, que pela sua misericórdia me possibilita a chance de consertar erros pretéritos ou simplesmente ter entendido que o amor não tem limites, não tem fronteiras, não tem cor, não tem sangue, não tem preconceito. Amor de mãe, amor de pai, amor de filho, amor de um lar, amor verdadeiro quando temos alguém para amar. Amor espiritual, aquele que nasce não no corpo, e sim no espírito. Espíritos que atravessam o espaço para encontrar aquele que fez sofrer, ou alguém para amar. Pois o maior amor deste mundo é aquele que trazemos em nós e deixamos fluir, sempre a distribuir, por quem passe por nós, por quem fica conosco, ou por aquele que traz a dor em seu rosto. Adote um filho, adote uma atitude no bem, adote um compromisso com Deus. Isso é para mim adotar um filho. Eu não copiei isso aqui de lugar nenhum. É como eu sinto. Mas eu não saberia colocar novamente desta forma. E Emmanuel fala: todos somos adotados. Recorda que, em última instância, seja qual for a sua posição nas equipes familiares na Terra, somos, acima de tudo, filhos de Deus. Então, por isso que eu falei que nós somos todos adotados. Agora imagina se o nosso pai não quisesse nos adotar. Ficaremos relegados? Em que situação?
Então, na realidade, adotar um filho não tem fórmula, não tem... A Adriana está assim, né? Não tem, né? Não tem fórmula, não tem nada. É alguma coisa que acontece na sua vida e cada história é uma história e as coisas vão acontecendo. Mas o cerne do nosso estudo de hoje é para que tenhamos na nossa mente que a nossa família, depois de Deus, é a coisa mais importante que nós temos. A nossa família com aqueles com quem vivemos no lar e a nossa família em volta, que são nossos amigos, que eu gosto demais dos meus amigos, são aquelas pessoas que convivem conosco, que precisamos valorizar cada minuto, porque é dali, daquela sociedade pequena, daquela célula menor, é que nasce todo o resto. Ah lá, está o SOS Família. Alguém botou ali, né? Ficou bonito. Que nós precisamos olhar para essas crianças que estão na rua com mais compaixão. Às vezes falamos de maioridade penal. Vamos pensar, gente. A gente não pode exigir que nos respeitem a quem não damos respeito. Somos espíritas. A nossa postura tem que ser uma postura de amor. Muitas vezes, esse filho que adotamos, está aqui, é que eu não consegui ler tudo, na parte dos órfãos, no item 18 do capítulo 13. Fala que o filho adotado, ele pode ser um filho, uma pessoa nossa, que vem de uma forma indireta. Porque em algum momento lá atrás, aconteceu alguma coisa que não fluiu bem, alguma rejeição, alguma coisa errada, e que vem de uma forma indireta. E todos nós aqui somos espíritas, então eu acho que dá para entender desta forma. Dá para entender de que não existe divisão, não existe filho normal, filho adotado, né? E filho natural. Eu nem sei, porque para mim o meu é natural. O meu filho é natural. Entendeu? E outra coisa, às vezes a gente escuta, você sabe a procedência? Como se fosse um pedaço de carne, né? Você sabe que seu filho pode mais tarde ser isso ou ser aquilo? Não, não vai ser. Ele vai ser o que ele tiver que ser. E se eu puder ajudar ele a ser uma pessoa melhor, eu vou ajudar. E se ele não for uma pessoa melhor, eu vou estar ali para ajudá-lo. Porque quando eu não fui melhor, alguém me ajudou. A gente tem que ter essa ideia na cabeça. Se hoje nós estamos aqui com casa, com carro, com lar, é porque lá atrás, quando nós, uma vez ou outra, tivermos sido morador de rua ou morando num abrigo, alguém nos tirou de lá. Alguém nos resgatou de uma lama onde estivéssemos. E se não resgatou através da família consanguínea, resgatou através do amor. Porque nós somos cercados por uma multidão de espíritos. Espíritos equivocados, sim, mas no fundo nós somos atraímos exatamente aqueles com quem nos afinizamos. Então, se temos uma multidão de espíritos, que bom, tomara que sejam todos bons. Mas se não forem de repente igual a mim, fiquem junto, vamos aprender juntos. Porque o amor é que vai fazer isso. Então, meus queridos, eu acho que era isso. Terminei até um pouquinho mais cedo, né? É porque, vocês me desculpem, mas eu não consigo falar mais muito, senão eu me emociono e vai estragar a filmagem. Mas é isso, meus queridos. A família, para mim é a coisa mais importante que eu tenho. Meus pais, não tenho mais meu pai, mas minha mãe, meus irmãos, a família biológica do Eduardo,
Hoje, inclusive, a avó dele viria, mas eu não tive contato como falar com ela. É um amor incondicional. Porque o filho é meu. Não. Ele tem uma história. Ele tem a família consanguínea dele. E eu preciso aprender a amá-lo com a família consanguínea e com meu amor. E que meu amor, que Deus me permita poder amar também a família consanguínea dele. Porque somos apenas uma grande família. Que todos nós saibamos aprender a amar através de nossos filhos, porque muitos palestrantes, estudiosos espíritas falam que o amor materno é o amor que mais se aproxima do amor de Jesus, né? E Jesus é o nosso modelo e guia. E se a gente conseguir amar nossos filhos livremente, deixá-los ir, a gente não vai ter nem aquela síndrome do ninho vazio quando eles estiverem maiores, porque eles não vão sair das nossas vidas. E eu quero agradecer muito a vocês, quero pedir desculpa, porque eu sempre brinco muito, mas esse é um assunto que me emociona, mas me emociona para o bem. Eu sou uma pessoa extremamente feliz pelo meu filho, pela minha família que eu escolhi e por todos os meus amigos que eu tenho uma consideração muito grande como a minha família espiritual. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada a todos. Uma boa noite e um feliz Dia dos Pais. Irmã